Dá-lhe cambada de derretedores de plástico do meu Brasil varonil e do mundo afora e de outras galáxias e seja lá onde a internet nos leve. Andrezinho Costa aqui mais uma vez para a gente ter mais um papo sobre filamentos. Nosso querido Dan, lá da 3D Rio, me mandou mais algumas coisinhas para a gente testar. Mais filamentos da Sunlu. São os filamentos da chinesa Sunlu. E hoje nós temos um PETG branco. Dá pra ver? Tô aqui atrás, oi. Então, um PETG branco da Sunlu. Umas graminhas aqui pra gente fazer umas brincadeiras, testar esse negócio, ver temperatura, fluxo, retração, Linear Advance e ver o que a gente consegue fazer de peça bacana com ele. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro trabalhar com PETG. Tem muita gente que não se adapta. Eu tomei uma surrazinha na primeira impressão, na segunda, na terceira a coisa já começou a engrenar, já fui aprendendo os macetes do dito cujo. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso? Vamos nessa, vamos fatiar as peças e botar para derreter plástico, hein? Então, cambada, vamos começar a brincadeira com o nosso PETG da Sunlu. sunlugw.com. Vamos dar uma olhada nesse negócio. Vamos ver o que tem mais de interessante. Aqui a gente vai ver de interessante. Como ele se comporta na impressora. Sempre fazendo aquela torrezinha de temperatura primeiro. Depois a gente vai calibrar o fluxo, depois calibrar. Ai. Aqui está a nossa torre de temperatura. Temos muito pouca variação no aspecto, parece que tem bastante umidade nesse filamento. Assim, é bem firme. Eu vou trabalhar com ele com 235. Acho que tá me parecendo mais legal. Ok, vamos dar uma conferida aqui.
Bom, então vamos lá. Resumo da ópera: a gente conseguiu esta torre de temperatura, que não ficou uma Brastemp, e eu fiquei trabalhando com a temperatura de 235 o tempo todo, tá? A temperatura que me deu uma resistência boa na peça, né? Você testando aqui você vê, e você vê que a textura ficou bem esquisita, não é a textura que eu consigo com o PETG que eu uso normalmente. Botei até esse filamento para secar, mas não consegui grandes coisas com isso. Feita a temperatura, a gente partiu para o fluxo e a gente chegou também mantendo a mesma textura. Você vê, dá até um brilho bacaninha, mas ficou em 84%. E a gente começou a trabalhar com essa temperatura, com 84% de fluxo. Fizemos um cubinho, também manteve a mesma coisa, as dimensões estão ok, né? Lembrando que ele foi feito tudo lá na Tarântula, na Longer, que eu ainda não troquei os motores, mas eu vou trocar. E aí eu comecei a brincar com a retração, que foi a parte mais complexa. Tentei iniciar com a retração que tem no site do Techintech, e foi isto que me aconteceu. Ok? Aí eu modifiquei os parâmetros da velocidade, da distância de retração, e foi isto que aconteceu. Falei, cara, não vou insistir. Aí eu fiz os meus parâmetros pelo Cura 4.7, que você já consegue mexer na retração. E aí o primeiro que eu fiz foi este, onde eu fui ajustando a velocidade, a distância de retração, e pode parecer esquisito, mas foi isso mesmo. A gente trabalhou com a distância de retração de 4,5 milímetros e meio em Direct Drive. Aí eu comecei a mexer com a velocidade da retração e assim, não vi muita mudança. Aí eu comecei a fazer no meu método antigo, fazendo peça por peça. Então eu comecei com 1 milímetro com 50 de velocidade. Aí eu passei 2 milímetros com 50. Aí já deu uma melhoradinha de leve. Ainda não estava uma Brastemp. Aí eu passei para 2 milímetros com 75. Os fiapos reduziram bastante, mas a gente ainda tem a sobrinha. Aí eu baixei a velocidade, fui fazer 3 milímetros com 50 e saiu isso. Aí eu voltei a velocidade para 75. E aumentei a distância para 3,5. Mas eu não sei se pegou um pouco mais de umidade, mas voltou a ter fiapo. Aí eu aumentei a distância para 90 de velocidade com 4,5. Continuou bem ruim. Então eu fui no chute, mantive os 4,5, aumentei para 100 a velocidade e fiz um bench. Eu acho que esse filamento tem muita umidade. Para um PETG tá razoável, tá? O dente não ficou tão horrível assim. Mas é lógico, o branco ele não ajuda muito a gente ver, tá? Mas tem uma sobra, né? A gente vê aqui dentro, que é problema da retração mesmo, que tá bem difícil de ajustar com esse filamento. Mas se eu for ficar tentando, a gente vai até depois de amanhã e eu não consigo fazer o vídeo. Fiz um moaizinho pra gente ver. E a textura é bem... dá pra perceber, né? Tá bem complicado isso aqui, tá? Então, por enquanto, a gente vai fechar. Esse filamento é o PETG branco da Sunlu, que veio em amostra pra gente.
E sinceramente, eu acho que a gente já viu coisa melhor por aí. Acho que a gente já teve coisa melhor na mão. Não é um filamento que eu utilizaria para todas as minhas impressões. Dá para trabalhar? Dá. Se você pretende fazer peças que precisam de extrema precisão, desse string todo vai atrapalhar, acho que não vai ficar legal não. Bom, é isso. Vamos terminando o vídeo lá dentro no estúdio e já eu tô postando isso aí pra vocês. Valeu! Então, cambada, eu espero que vocês tenham curtido, porque esse deu bastante trabalho. É um PETG difícil de domar e eu acredito que seja pela umidade. Eu acho que eu não consegui tirar a umidade dele toda. Esses saquinhos que eles vêm assim são muito, sei lá, né? Mas como é para teste, a gente não pode exigir muito que os caras gastem muito dinheiro mandando tudo bonitinho, embaladinho do jeito que tem que ser. Né? Eu vou tentar secar ele mais ainda, vou tentar outras técnicas de secagem, vamos ver se a gente consegue e mais tarde, se der, né? Mais pra frente a gente faz uns outros vídeos com outras caras, né? Vamos ver se esse PETG melhora, mas sinceramente tem coisa melhor no mercado, não sei com relação a preço, se for alguma peça que vai levar massa e pintura, talvez não faça diferença, mas para o padrão que eu gosto de trabalhar, eu acho que deve ter filamento melhor aí no mercado. Né? Se a Sunlu quiser me mandar um pacote com ele fechadinho, lacradinho, bonitinho no vácuo e seco, aí a gente pode tentar de novo. Valeu? Bom, de qualquer maneira, eu acho que a trabalheira toda que eu tive vale um dedão para riba aí nessa parada, vale espalhar esse vídeo para os colegas. Vamos tentar fazer esse canal crescer, vamos lá, estou contando com a ajuda de vocês. Valeu? Lembrando, a gente não tem patrocinador, a gente não tem interesse financeiro no canal, a gente não tem dinheiro envolvido, a gente não está tentando vender nada para ninguém. Eu tenho uma parceria com o Dan, que ele me manda de vez em quando alguns filamentos assim para teste, e eu falo da empresa dele numa boa, porque eu confio no trabalho dele, sei que é um cara extremamente do bem. Um camarada que eu conheci quando a gente estava fazendo os face shields na época do auge da Covid, né? Então, assim, é um camarada super gente boa e que eu acho que merece todo o nosso apoio. Então, 3D Rio, Dan, vocês estão de parabéns aí. E o resto da galera, bora derreter plástico? Melhor que a gente faz, né? Vamos nessa!